Você percebe coisas que os outros estão lutando para esconder, e nem sempre isso parece um dom. Às vezes parece um peso, um silêncio dentro de você que ninguém mais ouve, um movimento sutil na sala que ninguém mais nota, uma quebra imperceptível na voz de alguém que todos ignoram. Você vê, você sempre viu. E consciente ou não, isso moldou cada relação, cada ambiente, cada dor que você tentou explicar sem encontrar palavras. Não é uma habilidade aprendida, tampouco uma escolha. É como se você tivesse nascido com um sensor interno apontado para tudo aquilo que as pessoas passam a vida tentando evitar. Os pequenos tremores do inconsciente, as rachaduras na máscara, as tensões que ninguém quer admitir, as mentiras ditas com sorriso, as verdades ditas em silêncio. E é aqui, exatamente aqui, que tudo começa a ficar perigoso. As pessoas vivem em personagens. Jung chamou de persona, a versão editada de si mesmas, mais gentil, mais forte, mais equilibrada, mais feliz. A versão que cabe na expectativa, a que parece apropriada, a que mantém tudo em ordem. Mas por trás dessa persona existe a sombra, aquilo que elas temem, rejeitam, escondem, recalcam, aquilo que desprezam nos outros, mas carregam em si. E quando você percebe mais do que deveria, quando você vê sinais que não são para serem vistos, você toca nessa sombra, mesmo sem querer, mesmo sem dizer nada. Só o fato de você enxergar já desestabiliza o jogo. E ninguém, absolutamente ninguém, gosta de ter a sombra exposta. Nem mesmo quem se acha evoluído. Nem mesmo quem diz, eu não tenho nada a esconder. Todos têm. E você sabe disso porque percebe quando o olhar foge, quando o corpo endurece, quando a voz treme, quando a energia muda. É como se houvesse um som escondido, uma vibração subterrânea que as pessoas tentam enterrar, mas você sempre detecta. E isso não te faz superior, só te faz diferente, às vezes perigoso, às vezes solitário e, acima de tudo, consciente demais. Você percebe aquela mãe que sorri enquanto está à beira do esgotamento. Aquele amigo que ri alto, mas está implodindo por dentro. O colega que se faz de seguro, mas vive implorando aprovação em cada gesto. A pessoa que te abraça forte demais porque tem medo de ser abandonada. A pessoa que te evita porque tem medo de ser vista. Aquela que fala demais porque teme o silêncio. E aquela que se cala demais porque teme ser descoberta. Você percebe. E por perceber, você se distancia, não porque quer, mas porque é inevitável. A maioria vive em histórias inventadas. Você vive naquilo que está realmente acontecendo, e isso cria um abismo. Eles pedem que você entre na ilusão coletiva, a ilusão em que todos fingem estar bem, que tudo está sob controle, que ninguém sente medo, que ninguém vacila, que ninguém erra. Mas você percebe fissuras, rachaduras, tensões. E quando tenta falar, mesmo com cuidado, mesmo com amor, você se torna ameaça. Não por intenção, mas por efeito. Sua clareza desorganiza as defesas que mantêm a persona funcionando. Isso pode parecer exagero, mas não é. Já reparou? Quando você tenta nomear o que está realmente acontecendo, quando você diz que alguém está triste, mesmo que a pessoa negue, quando você diz que alguém está assustado, mesmo que a pessoa se venda como confiante, quando você aponta um padrão repetitivo que o outro tenta evitar, a reação quase nunca é acolhimento, é defesa, é irritação, é raiva, é fuga, é ataque. Não porque você esteja errado, mas porque você está certo demais. Jung dizia, aquilo que você nega te domina. E, infelizmente, quando você vê demais, você acaba enxergando exatamente o que as pessoas passam a vida negando. O medo, a insegurança, o ressentimento, a dependência, a inveja, a raiva reprimida, a carência, a solidão,
a arrogância mascarada de autoconfiança, a bondade usada como instrumento de controle, o silêncio usado como armadura, tudo isso surge para você de forma tão nítida que chega a ser desconfortável, e isso te leva a um dilema profundo. Você finge que não viu, como todo mundo faz, ou permanece fiel ao que percebe, correndo o risco de ser rejeitado por isso? É aqui que o perigo se intensifica. Porque quando você percebe o que está escondido, muitas vezes você percebe antes dos outros. Às vezes, antes da própria pessoa. E ver antes é uma espécie de maldição temporal. É como assistir uma casa pegando fogo, enquanto todo mundo insiste que está apenas sentindo o calor. Você avisa, mas ninguém escuta. Você aponta, mas ninguém olha. Você diz que algo está errado, mas te respondem: você está imaginando coisas, até que tudo desmorona, do jeito que você previu. E mesmo assim, raramente te dão razão, porque admitir que você viu o que eles não viram significa admitir que eles estavam cegos. E essa é uma dor que poucos ego aguenta. E então surge o comportamento clássico: projetar. Eles projetam a própria sombra em você. De repente, você é o sensível demais, o dramático, o negativo, o complicado, o intenso, o difícil. Quando, na verdade, você é apenas alguém que nota nuances que eles não conseguem lidar. Você se torna a tela onde eles jogam partes deles mesmos que não querem assumir. E sim, isso dói. Não porque você queira estar certo, mas porque você não quer ser pintado como algo que não é. Você sempre percebeu com mais profundidade, mas nunca pediu para que essa profundidade se tornasse motivo de rejeição. E o pior, às vezes você absorve coisas que não são suas, sente emoções que vieram do ambiente, sofre dores que não nasceram em você, e isso te confunde, te embaralha, te desgasta. Você entra em um lugar bem e sai desconfortável, ansioso, triste, irritado, e nem sabe por quê, porque você captou o inconsciente coletivo daquele espaço, porque você sente antes de entender. Jung chamaria isso de empatia arquetípica, uma sensibilidade quase mediúnica ao inconsciente alheio. Mas isso não significa que você está quebrado, nem que está condenado. Significa algo diferente. Você está acordado. E estar acordado sempre cobra um preço de quem ainda não aprendeu a caminhar entre o consciente e o inconsciente sem se perder. Mas todo dom tem um caminho de aprendizado. Todo fogo precisa ser controlado para iluminar, não queimar. E é isso que muda tudo. Porque perceber demais só se torna maldição quando você reage automaticamente. Quando tenta salvar todo mundo, quando tenta consertar os outros, quando acha que precisa dizer tudo o que sabe, quando acredita que sua visão te dá a responsabilidade de resolver o que não está pronto para ser resolvido. Esse é o erro que destrói quem enxerga fundo. Assumir a dor que não é sua. Acreditar que clareza é missão. Que consciência é obrigação. Que intuição é sentença. Não é. O que libertou muitos pensadores. E o que Jung descobriu no próprio processo terapêutico é o simples fato de que ver não implica agir. Perceber não significa interferir. Entender não significa resolver. Às vezes, enxergar é apenas enxergar. Apenas reconhecer. Apenas deixar estar. Apenas saber. E quando necessário, apenas se afastar. Quando você renuncia ao impulso de corrigir o que percebe, algo mágico acontece. Sua percepção fica ainda mais refinada. Sua presença fica mais leve. As pessoas deixam de te ver como ameaça. Algumas até começam a confiar em você, porque percebem, em um nível invisível, que você vê sem julgar, observa sem invadir, reconhece sem expor, entende sem pressionar. E essa é uma das presenças mais raras que existem. Alguém que vê profundamente, mas aceita com suavidade. Isso dá liberdade.
para você e para os outros. E com o tempo, você desenvolve algo que Jung considerava essencial: limites psicológicos, a capacidade de perceber sem absorver, sentir sem carregar, ver sem se afogar, diferenciar o que é seu do que é do outro, deixar que o inconsciente coletivo passe através de você sem te dominar. E quando isso acontece, algo ainda mais raro surge. Você começa a encontrar pessoas que também veem. Gente que enxerga nuances, vibrações, sinais, rachaduras. Gente que olha nos seus olhos e entende coisas sem que você diga. Gente que não se assusta com sua intensidade, porque vive intensidade semelhante. Gente que não se sente exposta perto de você, porque já encarou a própria sombra. Gente que não se sente julgada, porque também carrega consciência. Essas pessoas existem. São poucas, mas existem. E quando duas pessoas que veem se encontram, o mundo inteiro parece finalmente fazer sentido. É por isso que você nunca deve achar que está quebrado, nunca deve achar que está exagerando, nunca deve achar que está só. Você apenas percebe o que sempre esteve ali, mas escondido. Você apenas escuta o que os outros silenciam. Você apenas sente o que os outros reprimem. Você apenas vê o que os outros ignoram. E se isso faz sentido para você, se isso descreve exatamente o que você viveu por anos, se parece que esse vídeo foi arrancado da sua mente, então escreva aqui nos comentários: eu vejo. Para que outros como você te encontrem, para que você encontre os seus, para que vocês não andem mais sozinhos no escuro. E se esse conteúdo te ajudou, se fez você respirar fundo e finalmente se entender um pouco mais, deixe o like e se inscreva. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar exatamente quem precisa ouvi-lo agora. E juntos, nós continuamos despertos em um mundo que ainda prefere dormir.